A capitulação cíclica, o fundo do bear market, a hora de dar o all-in dentro do mercado de criptomoedas, vem se aproximando e vocês vão conseguir entender um pouco mais e visualizar isso nessa aula de hoje aqui no YouTube. Então, se você gostar do vídeo, você já sabe muito bem o que você precisa fazer. Deixar o dedo no like, se inscrever no canal, caso não seja um inscrito, compartilhar esse conteúdo com os seus amigos e me seguir lá no meu Instagram, brunocosta.019, o arroba tá na tela, o link tá na descrição do vídeo. Bora falar sobre o conteúdo do mercado, sobre a famosa capitulação cíclica que eu cito há muito tempo aqui com vocês e que muitas pessoas comentam sobre ela também, sobre o momento dela chegar em si e o porquê que ela é tão importante. Primeiramente, galera, para vocês poderem entender o que é o evento, o que é a fase de capitulação cíclica dentro do mercado de criptomoedas. Essa fase, ela é uma fase em que o fundo do bear market é encontrado, que a partir daquele ponto, que a partir daquele momento em diante, os ativos eles não vão cair mais, e sim encontrar um fundo dali em diante, começar uma recuperação e começar um novo ciclo de alta. A gente está aqui no gráfico atual do Bitcoin, mas eu posso voltar aqui para o passado, que vocês vão conseguir ver um pouco como que foi o último bear market que a gente teve dentro do mercado de cripto, na verdade, e entender um pouco sobre a capitulação cíclica em si e as fases que existem dentro do bear market de cripto, entender o porquê que a gente pode estar chegando próximo da capitulação cíclica dentro do mercado. O bear market, galera, ele geralmente é formado por 3 pernadas de baixa. Aqui que vocês estão vendo no gráfico aqui é o último bear market que a gente viveu dentro do mercado de criptomoedas. E repare aqui, né, que a gente teve aquela primeira pernada de baixa lá no começo de 2021 para a virada do ano de 2022, a gente teve a primeira pernada de baixa dentro do mercado de cripto. E nessa primeira pernada de baixa, a gente tinha posicionado dentro do mercado ainda muitos players do varejo, todo mundo ainda estava dentro do mercado, todo mundo ainda acreditava na tese do ciclo estendido, que a gente ia subir muito mais e grandes movimentos viriam a acontecer. Afinal, a gente estava no topo daquele ciclo em si. Lembre-se, o mercado de baixa começa sempre no topo histórico no final do ciclo de alta. Então a gente estava aqui, né, com muitos players de varejo posicionados dentro do mercado ainda acreditando em mais movimentos de alta. E aí veio a primeira grande pernada de baixa dentro do mercado em si. Quando essa primeira grande pernada de baixa ela acontece, alguns players acreditam que é o começo do bear market e se retiram do mercado, seja realizando suas posições no lucro ou então realizando no prejuízo, enfim. Mas alguns players tendem a acreditar sim que é o início do bear market e se retiram de dentro do mercado. Porém, por outro lado, a grande maioria dos players vão se negar a acreditar que é o começo do bear market. Vão achar que é apenas um movimento corretivo, como acontece mesmo diante de bull market. A gente pode ver aqui o bull market dentro do mercado de cripto, ó, teve um grande movimento de alta correção, mas ainda assim era bull market. Enfim, muitos players acreditam que é o começo do bear market, saem do mercado, se desfazendo de suas posições, intensificando o movimento de correção, mas muitos outros players permanecem comprados dentro do mercado em si, acreditando que é apenas uma correção, para o mercado voltar a subir mais posteriormente. O mercado vem, executa um movimento que a gente chama de repique dentro do bear market, rally de alta, uma respirada do mercado, para depois prosseguir o seu movimento corretivo, como exatamente aconteceu nesse movimento. Para pernada de baixa, respiro do mercado e aí veio outra pernada de baixa com o preço caindo muito mais baixo que qualquer outro momento vivido nos últimos anos. Quando essa segunda pernada de baixa aqui tende a acontecer dentro do mercado, muitos outros players aqui, eu diria que a grande maioria do mercado em si, acaba jogando a toalha, aceitando que o bear market realmente chegou e acabam vendendo suas posições no prejuízo e saindo do mercado. Quando um player vende sua posição no prejuízo e se retira de dentro do mercado, a gente fala que esse player ele capitulou, ele se retirou de dentro do mercado. E isso costuma acontecer, né, com a grande maioria dos players quando a gente tem a segunda pernada de baixa dentro do mercado em si. Porém, ainda assim, tem players que persistem em permanecer dentro do mercado, players de varejo que eu digo, tá? Mesmo depois que passou a primeira pernada de baixa e a segunda pernada de baixa, sonhando de que um novo ciclo pode vir, talvez a se iniciar posteriormente àquela correção toda que já aconteceu, e a pessoa tem chance de se recuperar dentro do mercado e ela mantém suas posições. E aí a gente vem, né, e vive aqui uma outra fase de repique dentro do mercado em si, assim como aconteceu aqui anteriormente.
E aí aqui é o que acaba pegando muitas pessoas. Por quê? Essa fase de repique após uma segunda pernada de baixa de um bear market, ela costuma ser severa porque muitos players tendem a acreditar que aquele movimento que a gente está vendo, aqueles players, na verdade, ficaram posicionados e não realizaram prejuízo, eles tendem a acreditar que aquilo ali é a volta do bull market, que a gente vai voltar realmente a subir dentro do mercado, que acabou o bear market em si e que ele vai conseguir finalmente ser recompensado por ter se mantido comprado, mesmo diante de todo aquele movimento corretivo que a gente já viveu anteriormente nas outras duas pernadas de baixa do mercado em si. E aí acontece exatamente isso aqui, vai e rola uma terceira pernada de baixa com o preço devolvendo toda a alta que fez após encontrar o fundo da segunda pernada de baixa e viver o repique e cai dentro do mercado. Geralmente, nesse ponto aqui, que é a terceira pernada de baixa que ocorre dentro do mercado, é onde acontece a capitulação cíclica do mercado, onde aqueles últimos players que não venderam nessa pernada de baixa, que acreditavam que tinha encontrado fundo de mercado quando esse repique veio a acontecer, eles capitulam suas posições no mercado também. Porque ali eles começam a jogar a toalha, pensar que agora vai ser diferente, assim como eles pensavam, né, quando a gente estava no topo de mercado que seria diferente, que a gente iria ter um ciclo estendido, um grande ciclo de alta, diferente do que foi os outros e etc. Eles começam a pensar que agora sim, aqui a gente chegou no fundo de mercado, vai ser diferente, a gente vai cair muito mais, é hora realmente de jogar a toalha. Eles começam a se arrepender de não ter vendido nessa primeira pernada de baixa, na segunda pernada de baixa, e falam, eu não vou ser pego por uma outra pernada de baixa, e vendem suas posições. Porém, esses players que executam esse tipo de movimento, quando a gente está em bear market, são os últimos players que sobraram dentro do mercado antes de a capitulação cíclica acontecer. Porque os outros players de varejo em si já tinham desistido nessa primeira e nessa segunda pernada de baixa. E na terceira, só desiste do mercado o restante dos players que ficou posicionado até o último minuto tentando segurar essas posições, mas acabaram desistindo posteriormente por conta de mais uma pernada de baixa. E aí o que acontece? O porquê que aqui se forma a capitulação cíclica? Porque o fundo do mercado ele é encontrado exatamente com esse movimento em si. Porque é o seguinte, galera, quando a capitulação cíclica acontece dentro do mercado, o último dos players de varejo que tinha para poder vender posições no prejuízo é eliminado de dentro do mercado. E a partir daquele momento em específico, não tem mais players de varejo para poder ser impactado com notícias, para poder vender ativos a mercado e derrubar o preço do Bitcoin ou então o preço das altcoins. E a gente chega em um ponto que, independente do que se venha a acontecer, a gente não consegue mais cair abaixo daquele patamar, porque não tem mais ninguém para vender os ativos dentro do mercado. Os únicos players que sobraram são os players grandes que fazem o ciclo do Bitcoin, ou os players que já entenderam como o jogo funciona e vão seguir segurando suas posições independente daquilo que vem acontecer a partir daquele ponto. E aí um novo ciclo de alta vem e se inicia dentro do mercado. Pois bem, agora que vocês já entenderam, a gente vem aqui para o momento atual. E para vocês poderem entender um pouco por que a gente já tem indícios de que a capitulação cíclica do mercado está chegando. A gente já teve aqui, né, uma primeira pernada de baixa acontecendo dentro do mercado de cripto, certo? A gente teve aqui, lá em outubro do ano passado, começou a primeira pernada de baixa. A gente viveu aqui o repique, segunda pernada de baixa, outro repique. Agora estamos aqui, né, fazendo aqui uma terceira pernada de baixa. Creio que a gente vai ir para a terceira pernada de baixa ainda, né? A gente voltou aqui para o movimento corretivo. Creio que a gente vai ainda, em algum momento, fazer isso aqui dentro do mercado e finalizar, né, o nosso ciclo de baixa. Mas por que eu digo aqui que a gente já pode estar chegando próximo da capitulação cíclica dentro do mercado de cripto? Primeiro, muitos players abandonaram o mercado nessa primeira pernada de baixa, assim como foi anteriormente. Depois, a grande maioria em si que iria jogar a toalha, jogou nessa segunda pernada de baixa que a gente vivenciou. E alguns outros players, isso aqui, né, o que eu comentei anteriormente aqui do passado, vocês não vivenciaram, mas isso aqui vocês vivenciaram aqui no meu canal do YouTube. Se vocês pegarem para voltar
os vídeos aí de janeiro, fevereiro, março, abril, enfim, vocês vão ver, né? Eu comentando exatamente sobre esse movimento que eu falei que rolou no último ciclo para vocês, onde eu falei, quando a gente chegou aqui nesse fundo, eu falei, galera, muito provavelmente a gente vai ter um repique do mercado agora. Muita gente vai acreditar que é a volta do bull market, muita gente vai comemorar o movimento e depois uma nova paulada corretiva vai vir dentro do mercado e muitos desses players vão começar a jogar a toalha, começar a capitular e nos levar para próximo da capitulação cíclica. E foi exatamente isso que veio a acontecer dentro do mercado. Se a gente pega para a gente poder ver aqui, esse movimento corretivo aqui, onde grande parte dele foi causada pelaquela venda de 32 bitcoins por parte do Michael Saylor, veio a acontecer com bilhões de dólares em realização de prejuízo. Eu posso até dar um zoom aqui para vocês poderem ver com maior precisão. Olha só, bilhões de dólares de redução de prejuízo. 300 milhões de dólares, 383, 1 bilhão de dólar. Aí a gente vem aqui, ó, mais 776 milhões de dólares, mais 2 bilhões de dólar, 1,7 bi de dólar, 1,4 bi de dólar, 1,5 bi de dólar, enfim, bilhões e bilhões e bilhões de dólares de prejuízo foram realizados dentro desse movimento aqui. E lembrando novamente, a maior parte do prejuízo veio depois que o Saylor anunciou a venda de 32 bitcoins apenas. E aí a gente passou, fez aqui esse momento do mercado aqui em que a gente está e etc. A gente começou a ter indícios quando a gente se aproxima aqui, né, do movimento aqui do curto prazo em si, de que a força vendedora começou a se esvair do mercado diante da análise gráfica em si. Por quê? Porque a gente viu o preço do Bitcoin fazendo todo o movimento corretivo, tentando buscar um fundo, não conseguiu, rejeitou. Daí foi de novo, tentou cair, rejeitou, tentou cair, rejeitou, tentou cair, rejeitou, tentou cair, tentou cair, tentou cair. Enfim, tentou várias vezes romper a região de 57, 58 mil dólares e acabou rejeitando em praticamente todas elas. E aí a gente teve aqui, nessa semana, dois acontecimentos dentro do mercado. O primeiro, menos relevante dele, vamos dizer assim, para o mercado em si, que foi aí o Trump ontem querendo dar indícios de que a gente vai voltar a ter o conflito do Irã com os Estados Unidos. E o segundo foi uma venda por parte do Michael Saylor, nesse dia aqui, de 216 milhões de dólares em bitcoins. E o que aconteceu internamente diante da análise on-chain dentro do mercado com esses dois eventos, nos mostra que a gente está chegando próximo da capitulação cíclica. Por quê? Porque, normalmente, um evento de conflito, Trump ameaçando volta de guerra com o Irã, e um evento onde a gente acaba tendo aqui uma venda do Michael Saylor, que a gente sabe que influencia os players do varejo, tenderia a trazer correção e grande realização de prejuízo por parte do varejo dentro do mercado. E aí a gente vem para esse indicador aqui, onde a gente consegue ver como é que está o movimento dos players diante do que está acontecendo dentro do mercado, e a gente repara nisso aqui. No dia, segunda-feira, né, no dia em que o Saylor anunciou a venda lá de 216 milhões de dólares de bitcoins, a gente teve apenas uma realização de prejuízo de 74 milhões de dólares. Apenas 74 milhões de dólares. Lembre-se, antes ele vendeu 32 e foram mais de 10 bilhões de dólares de realização de prejuízo, com 32 bitcoins. E agora, com 216 milhões de dólares em Bitcoin, a gente teve uma redução de prejuízo de apenas 74 milhões de dólares. No dia seguinte, a gente teve uma redução de prejuízo de apenas 81 milhões de dólares. E ontem, com as falas do Trump de que eles poderiam voltar ao conflito com o Irã e etc., a realização de prejuízo foi de apenas de 341 milhões de dólares. Se a gente pega para poder voltar aqui, no começo do mês de fevereiro, aqui, quando o Trump fez o primeiro conflito ali com os Estados Unidos, a gente começou a ter realização de prejuízo de quase 5 bi de dólar no mesmo período aqui, ó, que o Trump começou o conflito lá, Estados Unidos e Irã, foram quase 5 bi de dólar. Ou seja, a gente teve dois eventos dentro do mercado recentemente, que foi a venda de 32 bitcoins do Saylor, mais o conflito, início do conflito entre os Estados Unidos e o Irã, que juntando os dois foram 15 bilhões de dólares em prejuízo realizado dentro do mercado. Momentos ainda em que a gente estava carregado por players de varejo que ainda não tinham capitulado suas posições. E agora a gente teve dois eventos acontecendo parecido na mesma semana, e se juntar os dois eventos em si, a gente tem aqui apenas
500 milhões de dólares em realização de prejuízo em 3 dias corridos. Para vocês terem uma noção, o lucro realizado no final de semana dentro do mercado, apenas no domingo, já foi superior à realização de prejuízo praticamente a semana inteira que a gente vai ver dentro do mercado de cripto. Por exemplo, a gente teve 658 milhões de dólares de realização de lucro apenas no domingo. A gente teve uma força vendedora maior por parte de players grandes que compraram aquela queda até os 57, 58 mil dólares do que de players de varejo em si realizando prejuízo, entrando em desespero com as notícias que estão acontecendo dentro do mercado. E isso aqui é sinal de que muitos dos players de varejo em si, que já estavam dentro do mercado de cripto e que deveriam fazer a capitulação, vender os seus ativos no prejuízo para limpar de vez o mercado e nos dar possibilidade de voltar a subir e começar um novo ciclo de alta posteriormente, se retiraram do mercado. Já fizeram sua capitulação. Então, isso aqui nos aponta e muito provavelmente a gente tiver mais uma queda dentro do mercado, onde a gente romper, por exemplo, essa zona aqui dos 57 mil dólares por unidade, a capitulação cíclica das criptomoedas, ela vai acontecer, porque os players de varejo que estão dentro do mercado nesse momento já não estão mais realizando prejuízo. O número de usuários aqui dentro para poder capitular provavelmente está muito pequeno. E uma próxima correção acontecendo dentro do mercado provavelmente já vai ser o suficiente para poder limpar esses players, fazer a capitulação cíclica e resetar o ciclo para a gente poder começar um novo bull market. E olha só, a gente consegue ver, né? Claramente a gente pega para poder ver esse gráfico aqui, o gráfico que eu mostrei para vocês aqui anteriormente, a gente consegue ver que o ciclo do Bitcoin vem se repetindo aqui, né? Perfeitamente. Vai dizer que não. Enfim, o ciclo do Bitcoin vem se repetindo aqui perfeitamente. E caso isso aqui continue dessa forma, eu acredito aí que tem grande probabilidade até, tá bom? Não estou falando para você tomar suas decisões com base nisso, estou falando que tem grande probabilidade do número de dias do bear market vir a se repetir, conforme a gente já viveu anteriormente nos ciclos de mercado do Bitcoin. E caso isso venha acontecer, em menos de 100 dias a capitulação cíclica deve acontecer, em menos de 100 dias o fundo do Bitcoin deve ser encontrado, e em menos de 100 dias o fundo do bear market deve ser formado, e posterior a isso a gente vai entrar no movimento que a gente chama de pré-bull market, de movimento recuperativo do mercado que antecede o começo de um bull market intenso e etc. dentro do mercado de cripto. Então, a gente tem que ficar cada vez mais atento e preparado para poder se posicionar quando a capitulação cíclica, que é o melhor momento de compra dentro do mercado, vier a acontecer. Esses dias eu até mandei para o pessoal da comunidade cripto um áudio de quase 20 minutos para eles no Telegram, onde eu falei para eles, galera, olha só, diante do que eu estou vendo acontecer dentro do mercado, diante da análise que eu estou fazendo, acredito que a gente está se aproximando e muito da capitulação cíclica. Quando eu mandei o áudio para eles, eu falei, olha só, eu creio que em menos de 3 meses a gente deve encontrar o fundo do bear market, o movimento da capitulação cíclica, e vocês precisam começar a se preparar psicologicamente para poder se posicionar dentro do mercado quando essa capitulação vier a acontecer. Porque muitas pessoas podem achar que é fácil, muitas pessoas podem achar que é tranquilo de se posicionar dentro do mercado quando a gente tem um evento de capitulação cíclica, mas geralmente não é tranquilo. Geralmente não é de boa se posicionar dentro do mercado em momentos como esse. Então as pessoas precisam estar preparadas psicologicamente e já começando a deixar o seu dinheiro alinhado para se posicionar, para dar o all-in dentro do mercado e conseguir capturar uma grande valorização sobre o seu patrimônio no decorrer dos próximos anos. E caso você, do outro lado, não saiba identificar quando a capitulação cíclica acontecer, não saiba o que comprar para conseguir uma grande valorização patrimonial no decorrer dos próximos anos, não sabe quando comprar e nem como distribuir o seu capital diante dos ativos, eu recomendo que você se torne assinante da comunidade cripto. Porque no último ciclo que a gente viveu, dentro da comunidade cripto, a gente conseguiu comprar o fundo de mercado. E graças àquela compra que a gente fez com a maior parte do nosso portfólio, com a maior parte do nosso patrimônio, a gente conseguiu um grande resultado quando o ciclo de alta aconteceu, mesmo com todos os percalços que a gente veio a ter pelo caminho, correções e problemas dentro do mercado e etc. A gente conseguiu fechar muito no positivo,
por conta de se posicionar quando o fundo do mercado aconteceu e se posicionar nos ativos certos. E caso você queira se posicionar no momento certo, saber quais ativos comprar para ganhar muito dinheiro quando o bull market chegar, a comunidade de cripto é o lugar ideal para você. Porque lá dentro eu vou falar os ativos que eu vou comprar, quantos por cento do capital eu vou colocar em cada um deles e você vai poder copiar a minha carteira. E quando eu for vender, eu também vou informar. Você vai poder copiar e colar literalmente todas as minhas operações e os meus resultados dentro do mercado e ganhar dinheiro seguindo as minhas orientações. E caso você queira estar na comunidade quando tudo isso acontecer, eu te convido a se tornar um assinante com R$ 1.200 de desconto para você poder fazer a sua assinatura. Você pode pagar em 12 vezes de R$ 208,91 ou então à vista de R$ 1.797. Lembrando, o preço da comunidade ele é R$ 2.997, mas se você aproveitar o primeiro link que está na descrição do vídeo, que é o link onde você cai na plataforma para você poder realizar sua assinatura da comunidade, você tem um cupom de desconto para poder vir fazer parte do nosso time. E aqui dentro, como eu disse, você pode optar ou por assinar parcelado aqui em 12 vezes, né, de R$ 208,91, então se você quiser parcelar em menos vezes, o preço da parcela acaba ficando até mais leve no resultado final, ou então à vista de R$ 1.797. Caso você queira fazer parte do time, se posicionar junto comigo, capturar um grande ciclo de alta que estiver por vir para acontecer no decorrer dos próximos anos, primeiro link na descrição, cai na página, clica nesse botão, faz a sua assinatura. Quer pagar por cartão de crédito, Pix, enfim, a forma que você achar mais interessante, você consegue através desse botão aqui. E caso você tenha dúvida, queira tirar suas dúvidas, esse botão é o link do meu time de suporte no WhatsApp. E lembrando, se você quiser pagar por criptomoedas a sua assinatura, nesse botão que está aqui, você consegue também. É só chegar lá e falar pro meu time lá, olha só, eu quero assinar através de criptomoedas. Inclusive, eles conseguem um desconto até melhor se você quiser assinar por criptomoedas. Bem abaixo desse 1797. Só clicar aqui e falar, quero assinar por cripto, que eles vão te dar essa condição especial. Tamo junto, um forte abraço e fique esperto. A capitulação cíclica está se aproximando do mercado.